Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o tema Seja feita a tua vontade. Nosso texto está em Mateus, capítulo 6, verso 10, parte B, onde lemos: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Certo dia, um estudante de uma importante universidade inglesa encontrou-se com um reitor conhecido por sua genuína fé cristã. Ele perguntou qual a melhor garantia de uma vida de êxito na universidade e na carreira posterior. O reitor lhe disse: misture oração com tudo que você faça e também sobre tudo que diga, e acrescente sempre: seja feita a tua vontade. Essa frase, dita com sinceridade e fé, nos pouparia de muitas ansiedades e incertezas enquanto esperamos pela resposta de Deus às nossas orações. Seja feita a tua vontade é o cordão que prende todas as pérolas do colar de nossa história. Como as pérolas são a única pedra preciosa feita com sofrimento, são as orações que dão densidade, sentido e importância à vida. De fato, só conhecerá integralmente a necessidade e importância da oração a pessoa que puder falar a Deus com inteira confiança: seja feita a tua vontade. Na sua oração, Jesus nos ensinou a pedir ao nosso Pai Celeste: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas palavras da terceira petição são conhecidas por muitas pessoas que fazem a oração do Pai Nosso. Mas será que todos que conhecem essas palavras e as usam em suas orações realmente entendem o que estão pedindo a Deus? Infelizmente não. Alguns usam essas palavras com um entendimento errado do que essa petição significa. Outros usam essas palavras por mera tradição ou com o coração vazio, sem a intenção sincera de cumpri-las. E quanto a você, que é filho de Deus, você sabe o que está pedindo a Deus quando diz seja feita a tua vontade? Você reconhece a importância dessa petição para a sua vida como filho de Deus? Você faz essa petição com o coração disposto a se submeter à vontade de Deus? O que Jesus quer de você com essa petição? Nessa reflexão, vamos procurar entender o que Jesus requer de nós com essa petição. O que realmente pedimos? Observe que há uma relação íntima entre as três primeiras petições da oração do Senhor. Elas apontam para a glória de Deus e estão ligadas umas às outras. O nome do nosso Pai só pode ser santificado quando Ele é reconhecido como Rei, ou seja, quando as pessoas se submetem ao seu governo soberano. E qual é a manifestação dessa submissão ao governo do Rei? É o cumprimento de sua vontade entre os homens. Santificamos o nome do Senhor e manifestamos a presença do seu reino entre nós quando a sua vontade é feita em nossas vidas. Daí a importância de pedirmos a Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o que realmente estamos pedindo a Deus quando rogamos seja feita a tua vontade? Precisamos compreender o significado real dessa petição. Para isso, é importante entender o significado da palavra vontade aqui no nosso texto. É claro que Jesus está falando da vontade de Deus, daquilo que Deus quer e deseja que seja feito. Porém, precisamos saber que a Bíblia fala da vontade de Deus em pelo menos dois sentidos importantes. Em primeiro lugar, a Bíblia fala da vontade decretiva de Deus, que é o seu plano soberano, pelo qual ele decretou tudo o que acontece no universo. Isaías 46, 9 e 10 fala dessa vontade soberana do Senhor, pela qual as coisas que ele decretou vão acontecer. Foi por essa vontade que o universo foi criado, que Deus decidiu pela salvação de quem nele crê e que Cristo se entregou na cruz pelos nossos pecados. Essa vontade de Deus não pode ser quebrada. Ela sempre será feita, tanto na terra como no céu, pois não depende dos homens, mas do poder e da graça de Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por outro lado, a Bíblia fala também da vontade moral de Deus. Essa vontade está revelada na Bíblia e constitui todos os preceitos e mandamentos que o Senhor deseja que nós cumpramos para agradá-lo. Os 10 mandamentos, por exemplo, são uma revelação clara da vontade moral do Pai para as nossas vidas como seus filhos. Ele nos ensina
o que devemos e não devemos fazer para realizar a sua vontade. É sobre essa vontade, esse desejo de Deus de guardarmos os seus mandamentos, que Jesus fala aqui no nosso texto. Por isso, ele acrescenta, assim na terra como no céu. Pois essa vontade, fazer aquilo que Deus quer, é cumprida perfeitamente no céu pelos anjos, mas não aqui na terra pelos homens. Aqui na terra, a vontade do Senhor tem sido quebrada pelos homens. A cada dia, nós mesmos temos desobedecido à vontade do nosso Pai. É exatamente por isso que Jesus nos ensina a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fica claro, portanto, que quando oramos, não estamos pedindo a Deus que cumpra a sua vontade soberana em nossas vidas, mas que nós cumpramos a sua vontade revelada, seus mandamentos. Não precisamos pedir a Deus que cumpra a sua vontade soberana, pois ele certamente fará isso. E nós devemos nos submeter a essa vontade soberana de Deus, na certeza de que todas as coisas que nos acontecem cooperam para o nosso bem e salvação. Por outro lado, o que precisamos pedir a Deus é que nós, enquanto peregrinos nessa terra, façamos a sua vontade, que ele nos ajude a fazer o que lhe agrada, pois nem sempre conseguimos fazer isso aqui na terra. É o desejo do seu coração lutar contra os seus pecados, renunciando à sua vontade e buscando fazer a vontade de Deus? Você reconhece que a vontade do Senhor é boa e tem prazer em obedecê-la? Você é um filho que deseja agradar ao seu Pai do céu? Então ore com alegria: Pai, que seja feita a tua vontade em minha vida. Renunciando à nossa vontade. Jesus nos ensina na sua oração que em nossa vida aqui na terra somos chamados a renunciar à nossa própria vontade. Os ímpios que não conhecem a Deus não se importam com a vontade do Senhor, mas seguem a sua própria vontade. Eles não dão a mínima para os mandamentos de Deus, mas têm prazer nos seus pecados. Há também aqueles que até oram o Pai Nosso, mas não têm a intenção sincera de fazer a vontade de Deus. Não oram com o coração disposto a renunciar à sua vontade e seguir a de Deus. Jesus nos chama a orar por essas pessoas na terceira petição. Ele também nos chama a orar por nós mesmos, pois nem sempre fazemos a vontade de Deus. Aqui na terra, vivemos uma luta contra o nosso próprio pecado. Há uma luta no coração de cada crente entre fazer a sua vontade pecaminosa e fazer a boa vontade de Deus. Aqui na terra, é diferente do céu. No céu, há perfeição, mas aqui na terra, a perfeição ainda não chegou. Ela só virá com a plenitude do reino. Temos de lutar contra a nossa velha natureza, renunciar o pecado que ainda nos incomoda. A verdade é que conhecemos a vontade de Deus, porém, muitas vezes deixamos de praticá-la para fazer a nossa própria vontade. O querer o bem está em nós, mas não o realizá-lo. Mas Cristo nos chama à renúncia. Faça a tua vontade, Pai, e não a minha. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o nosso chamado, e por isso devemos orar, pois de nós mesmos não conseguimos deixar a nossa vontade para seguir a de Deus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem nós temos a vitória. Aquele que nos chama a um compromisso, nos ajuda a cumpri-lo. Sem mim, nada podeis fazer. No poder de Cristo e com a graça do seu Espírito, somos capacitados a negar nossos desejos pecaminosos e seguir a vontade de Deus. Você ama o Pai que entregou o seu Filho para morrer por você? Ama o Filho que deu a sua vida para te livrar do pecado e do inferno? Então mostre sua gratidão, renunciando à sua vontade pecaminosa. Entristeça-se com seus pecados e os deixe. Assim, você agrada ao seu Pai. Obedecendo à vontade de Deus. Jesus também nos ensina, na terceira petição, que a obediência à sua vontade deve ser uma prioridade na nossa vida aqui na terra. Muitas pessoas oram a Deus buscando primeiramente bênçãos materiais. Até exigem coisas materiais de Deus. Este é o principal desejo de muitos. Jesus condenou essa atitude. Vocês estão me procurando, não pela vida eterna que tenho para lhes dar,
mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essas pessoas não estão preocupadas com a glória de Deus, mas com o seu bem-estar material. No lugar de falar de renúncia e obediência, muitos pregadores falam de prosperidade material e muitas pessoas seguem esse falso evangelho. Mas isso não combina com a oração do Senhor. O evangelho de Cristo é diferente. Ele nos mostra que o desejo pela obediência à vontade de Deus Pai deve ser uma prioridade na vida dos filhos de Deus. O verdadeiro crente não ora pedindo bênçãos para si e ao mesmo tempo se esquecendo da glória de Deus. Ele ora assim: meu Pai, me ajude a obedecer sem murmuração à tua vontade, a única que é boa, que a prioridade da minha vida seja te agradar. Esse é o seu prazer, é o seu alvo aqui na terra. Não juntar riquezas, não seguir os seus próprios caminhos, mas obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade com alegria e gratidão. É essa prioridade que vemos na vida dos servos de Deus no passado. Noé fez conforme o Senhor lhe ordenou, construindo a arca e sendo salvo com a sua casa. Abraão seguiu a vontade de Deus, indo para a terra que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor cumpriu suas promessas na vida dele. Os apóstolos seguiram a vontade de Deus, não deixando de pregar o evangelho apesar da perseguição. E quanto a nós, estamos dispostos a obedecer ao Senhor? Temos prazer nos seus mandamentos? Amamos a sua vontade? Podemos nos unir ao salmista na sua oração: Senhor, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei? Que seja essa a sua oração sincera. Ó Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que devemos orar assim? Por que devemos dar prioridade em obedecer à vontade de Deus? Primeiro, porque esta é a vontade de Deus. É isso que Ele quer de nós. Pois Ele é o nosso Pai. Pela graça em Cristo, Ele nos incluiu na sua família da fé. Ele fez de nós, que antes éramos seus inimigos, seus filhos queridos. Ele cuida de nós como um Pai bondoso e fiel. E Ele quer o nosso coração, a nossa gratidão por seu grande amor. Quando reconhecemos a sua graça em nos fazer seus filhos, teremos prazer em fazer a sua vontade. Fazer a vontade do Pai é a característica de todo verdadeiro filho de Deus, pois Jesus disse: portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em segundo lugar, devo ter prazer em obedecer à vontade de Deus, porque essa vontade é boa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que o seu mandamento é santo, justo e bom. Nosso Pai sabe o que é melhor para nós. Seus mandamentos não são penosos, não foram dados para nos escravizar, mas para o nosso bem. Obedecer à vontade de Deus é uma coisa boa para o crente, porque ele obedece com gratidão por sua salvação. Ser um seguidor de Cristo, fazer a vontade de Deus, não é uma coisa chata, mas uma coisa alegre para o crente, pois ele reconhece o grande amor de Deus na sua vida. Além disso, somos encorajados a fazer a boa vontade de Deus, porque Deus tem prazer em nos recompensar por isso, pois a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Concluindo, o verdadeiro crente está preocupado em fazer a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, na vocação que recebeu de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Como posso ser um membro fiel da igreja, um jovem cristão, um fiel marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom trabalhador? Essa é a preocupação de todo verdadeiro crente. Você se preocupa com essas coisas? Pede a Deus para cumprir fielmente sua vocação aqui na terra, como os anjos fazem no céu? Faça a vontade de Deus na vocação que Ele te deu aqui na terra, seja ela qual for. Atenda ao chamado de Cristo e peça a Deus que te ajude a fazer a vontade dele aqui na terra, como os anjos no céu. Podemos ficar maravilhados com a obediência fiel dos anjos no céu. Eles cumprem com fidelidade e prontidão as ordens do Senhor no céu. Porém,
ficamos mais maravilhados ainda com a perfeita obediência de Cristo aqui na terra. Fazer a vontade de Deus foi a prioridade da sua vida e o principal desejo do seu coração. Ele mesmo disse: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Ele mostrou isso durante toda a sua vida. Na sua angústia no Getsêmani, poucas horas antes da sua crucificação, ele orou ao Pai dizendo: "Meu Pai, se não é possível passar esse cálice de mim sem que eu tenha que beber, seja feita a tua vontade." Por causa da sua submissão à vontade do Pai, Jesus garantiu a nossa salvação. Além disso, ele se tornou o maior exemplo do que devemos seguir. Aquele que nos ensinou a orar: "Pai, seja feita a tua vontade", foi o primeiro a cumprir essa petição. Ele renunciou à glória que tinha no céu e se dispôs a sofrer neste mundo. Aqui na terra, ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Não podemos fazer exatamente o que ele fez, pois ele era perfeito e seu chamado foi único. Contudo, seu exemplo de obediência à vontade de Deus nos encoraja a fazer a vontade do Pai em nossas vocações aqui na terra, tão pronta e fielmente como os anjos no céu. Meus irmãos, no céu os anjos cumprem de modo perfeito a vontade do Senhor. O supremo desejo de todos no céu é fazer a vontade de Deus. Esse deve ser também o desejo de todo verdadeiro crente aqui na terra: fazer a vontade de Deus na terra, conforme o ensino da terceira petição. É claro que essa petição será perfeitamente cumprida quando o reino de Deus vier em sua plenitude no dia da segunda vinda de Cristo. Mas enquanto esse dia não vem, esforcemo-nos com a graça de Deus para fazer a sua vontade em todas as áreas da nossa vida aqui na terra. Pois quem deseja viver com o Senhor no céu deve ter o intenso desejo de fazer a sua vontade enquanto está caminhando aqui na terra. Pois a Bíblia diz que o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que oremos com sinceridade: seja feita a tua vontade. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a sua semana e que você se esforce para cumprir e fazer a vontade de Deus em tudo na sua vida. Fique com Deus.